sou a pastora Damares e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Carnaval, onde iremos analisar pela ótica da Bíblia, ok? Então, peço que você compartilhe este vídeo. A palavra Carnaval vem do latim carnem levare, que significa abster-se ou afastar-se da carne. Na antiguidade acontecia em um período de 3 dias uma festa profana que era comemorada anualmente e finalizando o seu 3º dia na véspera da quarta-feira de cinzas, tempo em que se iniciava a abstinência da carne. Essa exigência vinha da Quaresma. Século XIV fixa-se em italiano como Carnevale, que significa adeus carne, conhecida como a festa da carne ou a festa carnal. E o que a Bíblia diz sobre o Carnaval? Vamos entender sobre isso? Quero começar com um texto de Paulo na primeira carta aos Gálatas, capítulo 5, do 16 ao 21. E se você estiver assistindo este vídeo em sua casa e tiver de acesso à sua Bíblia, quero te convidar a fazer essa leitura comigo. Acompanhe de perto o que diz a palavra de Deus em relação a essa comemoração. Amém? Então, nós vamos ler no livro do Gálatas 5, 16 ao 21. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência significa cobiça de bens materiais, anelo de prazeres sensuais e sexuais, luxúria carnal, desejo libidinoso. Vamos continuar então aí a partir do verso 17. Acompanhe comigo. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um contra o outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois espirituais ou guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, que significa sensualidade, pornografia, devassidão. Quero abrir aqui um parêntese e deixo um recado às meninas crentes em Jesus, servas do Senhor, jovens e adolescentes. Cuidado com esses aplicativos onde ficam fazendo essas caras e bocas sensuais. Perceba que você, ou entenda que você é uma serva de Deus e não se torne uma devassa. Te apruma na palavra de Deus. Saiba como participar dessas redes sociais. Faça uso do aplicativo para evangelizar e, se por acaso você fizer uso para sua diversão, use de uma maneira sadia, agindo de uma forma que não venha trazer escândalo para o Evangelho de Cristo. Pense nisso. Continuando o texto de Gálatas 5, a partir do verso 20, diz que as obras da carne também incluem idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Essas são as palavras que a Bíblia deixa bem claro para todos nós. E se você, ao se examinar,
achar que está incluído em algumas dessas citações das obras da carne, reflita direitinho a sua vida e retorne depressa a seguir os mandamentos do Senhor. E aos cristãos, servos de Deus, como ficam em relação a essa festa? Podem participar? É liberado a um cristão fazer parte dessa comemoração, levar sua família, os seus filhos? Acho que não é preciso falar mais nada, pois todas as obras que citei aqui, segundo as Escrituras Sagradas, que levam o homem ao inferno, são exatamente essas obras manifestas nessas festividades, que é uma mistura de tudo que é condenável pela palavra de Deus. O carnaval é uma obra da carne. Veja o que Paulo diz a todos, ele inclui todos os servos do Senhor Jesus. Em sua primeira carta aos Coríntios 2, 12 ao 16 em diante. Não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedorias humanas, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele por ninguém é julgado. Essas, meus amados amigos, ouvintes, são lutas espirituais e só se discernem espiritualmente. Devemos orar pelos nossos familiares, pelos amigos, governantes, para que abandonem essas práticas, porque elas, segundo a Bíblia, fazem com que os praticantes não herdem o reino de Deus. Precisamos pregar a verdade ao mundo perdido, deixar de pregar tanta mensagem, tanto massageamento de ego e passar a pregar o verdadeiro evangelho que liberta o homem de um final trágico, sendo que conhecemos a verdade. Sabemos que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um contra o outro, para que não façais o que quereis. Nós encontramos esse texto no livro de Gálatas 5,16. Essa festa realmente não provém de boas obras, das obras espirituais que possam te edificar, sem falar nas consequências que ela traz: assaltos, acidentes de trânsitos, assassinatos, lares desfeitos por adultérios, gravidez inconsequente. Milhares de jovens experimentam drogas pela primeira vez. Podemos ver nessas festas as zombarias que fazem com o nome de Deus. Mas a Bíblia diz que de Deus não se zomba, ele não se deixa escarnecer. Não esqueça que o mundo e tudo que nele há foi Deus que fez. Portanto, nada foge do seu controle. Que este vídeo sirva de reflexão e que todos os povos, língua e nação conheçam e se arrependam. Sabe qual a melhor e linda festa que a Bíblia declara claramente? É quando um pecador se arrepende. Quando um pecador se arrepende, há grande festa do céu, a alegria do céu, a festa do céu. Digo-vos que
Assim haverá alegria do céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Eu sou a pastora Damares Souza e se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no meu canal. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida.